Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos conversar um pouco aqui sobre, sobre os primeiros países a se industrializar, porque nós vamos falar especificamente sobre os principais países a se industrializarem. Depois nós vamos tratar de questões especificamente voltadas para a indústria dentro do Brasil, que eu acho legal. Lógico, Alexandre, você já falou um pouco sobre a indústria do Brasil, já falou como é que essa indústria chega aqui, como é que essa indústria, como é que o Brasil resolve se industrializar, falou essa questão toda aí, inclusive do Rio Grande do Sul, da questão da viagem das pessoas para outros países para poder estudar, como é que nascem as escolas particulares, etc. Beleza, tranquilo. Mas nós vamos tratar especificamente, mostrando como é que essa indústria vai se territorializar, aonde que ela vai se territorializar, quais são as principais indústrias existentes aqui, se são as indústrias de base, se são as indústrias intermediárias, se são as indústrias de bens de consumo e etc. Mas para isso é preciso que eu entenda o gigantismo dessa indústria mundial e como é que ela vai se encaixar especificamente aqui. A gente viu que essa indústria ela nasce lá no Reino Unido no século XVIII, não é isso? E que essa indústria está lá iniciada, especificamente lá na chamada Grã-Bretanha, né? E a gente vai ver que no restante do mundo ela vai levar mais ou menos um século para poder se espalhar, tá ok? Então, já na segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial ela não está mais restrita a essa, vamos colocar assim, Inglaterra, e ela vai se expandir. E vai se expandir por onde? Vai se expandir pela Bélgica, vai se expandir pela França, vai se expandir pela Itália, pelo Japão, pela Rússia e, obviamente, não poderia ser diferente, essa indústria vai se expandir para os Estados Unidos, que serão aí os grandes líderes mundiais dessa industrialização. Vamos falar um pouco sobre cada um desses países, vamos entender efetivamente como é que eles vão se encaixar aí, para a gente poder dar um pouquinho de contexto aí para você a respeito desse processo de industrialização. Esse bimestre nosso está acabando, a pontuação dele acaba essa semana, né? A gente fecha essa semana, mas a gente continua com a disciplina aí, falando um pouco mais sobre ela, beleza? Bom, vão ter diversos fatores, gente, que vão contribuir para o crescimento dessa indústria britânica, tá? E esses fatores, obviamente, vão resultar nessa. Eu gosto da brincadeira da palavra, né? Da gente falar dessa reevolução industrial. Bom, em primeiro lugar, essa Grã-Bretanha vai possuir uma mão de obra disponível, tá ok, gente? Isso por quê? Porque a Grã-Bretanha está passando por um índice de natalidade muito grande, devido a um êxodo rural que já está acontecendo, e também por essa Grã-Bretanha já ter um histórico dentro da agropecuária ali, já ter trabalhadores habilidosos, já ter um sistema de escambo muito bem definido. E em segundo lugar, essa Grã-Bretanha ela era efetivamente rica em recursos naturais. Tá? Dentre esses recursos naturais, nós vamos ter um destaque muito bacana aí para o carvão e para o ferro. Beleza? Então, essa Grã-Bretanha importava dessas suas colônias os recursos naturais. E dentre esses recursos naturais também vai caber, gente, o algodão, tá ok? E ele vai dar início ali a uma indústria muito forte na Inglaterra. Então essa revolução industrial vai cair, vai se encaixar
principalmente nessa indústria, que é a indústria têxtil, muito forte no Brasil também durante um grande período, tá ok? Os britânicos, então, eles tinham capital, ou seja, eles tinham dinheiro e eles tinham bens. Lembrem-se, não confundam efetivamente capital somente com dinheiro. Eu posso não ter muito dinheiro, mas ter capital acumulado. Por quê, Alexandre? Na atualidade, eles podem estar se dividindo aí em imóveis, ele pode estar se dividindo em outros tipos de bens duráveis, eles podem estar se dividindo em bolsas de valores, em moedas que não necessariamente são dinheiro, mas são moedas. Então a gente vai ter aí esses britânicos com grande capital. Lembrem-se, para eu fazer uma sistemática produtiva, eu preciso basicamente de duas coisas, né? Para desenvolver o trabalho e a produção. A primeira coisa, lógico, para desenvolver trabalho eu preciso de gente. E a segunda coisa, para desenvolver trabalho, eu preciso, para desenvolver produção, eu preciso de money, tá ok? Então, no caso da Grã-Bretanha, money que é good, Grã-Bretanha have. Nossa, meu inglês tá lindo, hein? Ou seja, o dinheiro que é bom a Grã-Bretanha tem, tá ok? Então, disponível para o investimento nessas novas indústrias. Então, essa Grã-Bretanha aí vai possuir, além desse dinheiro, vai possuir empreendedores que vão construir essas fábricas que ali estavam constantemente à procura de novos mercados e de uma maneira mais eficiente de se produzir esses bens. Tá ok? Bom, vamos pensar comigo então. A Grã-Bretanha é basicamente uma ilha, ela vai possuir, pelo fato de ser ilha, diversos portos e um extenso sistema de canais, pessoal. Isso vai beneficiar muitos países, pois era extremamente mais barato transportar esses bens de produção pelo mar do que efetivamente pela terra. Por isso até que eu falo lá, quando a gente falou em questão de território africano, falando que um navio não vem, para de um lado da costa da África, atravessa ela toda e pega a mercadoria do outro lado. Não tem o menor sentido, ele vai realmente dar a volta, né? Então aqui eu tenho esse fato de ser uma ilha, vai ajudar bastante nesse desenvolvimento aí, tá ok? Então essa possibilidade dessas ilhas e desses canais para poder fazer o transporte, obviamente só são possíveis diante de uma frota significativa de navios. Quando a gente falou lá anteriormente sobre o início do processo de capitalismo de mercado, eu disse para vocês que os Estados Unidos ele tinha um grande número de frotas, um grande número de contingente de soldados e também um grande número de frotas de navio. E essas frotas de navio agora vão encontrar essa mercadoria, tá ok? Que vai fazer com que esses vão facilitar o transporte de matéria-prima para as fábricas e para o manufaturamento dessas mercadorias. Boa, pessoal! Então, essa Grã-Bretanha também vai possuir uma marinha forte, né, como eu já disse anteriormente, e essa marinha, esse poder bélico da Grã-Bretanha, vai fazer algo muito importante ali, que é defender o seu território. Tá ok? Bom, então essa Grã-Bretanha e as suas colônias, elas eram efetivamente um ótimo mercado, tanto para se comprar quanto para vender esses bens manufaturados ou maquinofaturados, né? À medida em que esse negócio vai se expandir, automaticamente a gente vai gerar emprego e eu vou ter um grande número de pessoas que vão possuir dinheiro e que vão consumir bens produzidos pelas suas próprias fábricas. Ou seja, essa Grã-Bretanha
tinha um excelente mercado interno e produzia para si mesmo aí. Esse governo britânico, então, vai incentivar o grande espírito empreendedor dessa moçada que tinha grana, tá ok? E vai estabelecer leis protecionistas às empresas para ajudar essas empresas efetivamente a se expandir. Boa, pessoal? Então, olha só, o domínio econômico, então, existente aí, ele vai durar até mais ou menos o início do século XX. Diferente da maioria dos outros países europeus, essa Grã-Bretanha, ela não foi efetivamente conquistada durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Mesmo assim, gente, a gente vê que as cidades, as indústrias, em grande parte, foram sim destruídas pelos alemães, tá? E isso a gente vê com o abandono dessa Inglaterra, o abandono desse Reino Unido, abandono tá triste, né? Do abandono desse Reino Unido lá da África, de que não consegue sustentar a África nesse processo. Então, após a guerra, essa Grã-Bretanha vai sofrer sérios problemas econômicos, e aí a gente tem, dentro desses problemas econômicos, um alto índice de desemprego, uma redução, é óbvio, da produtividade, já que eu não tenho quem compra e não tenho e tem um desemprego aí quem produz, há um empobrecimento dessa Grã-Bretanha e automaticamente eu passo a ter indústrias ali que já estão há mais de um século trabalhando com um processo de involução, ou seja, eu tenho indústrias efetivamente antiquadas, tá ok? Olha só, vamos trazer um detalhe aqui. Em 1973, essa Grã-Bretanha ela vai ingressar no mercado comum europeu para tentar ajudar a sua economia britânica a se dar de forma significativa. Mas isso não ajudou muito ela, não, tá bom? Acho que é legal a gente destacar que ela continua sendo uma grande potência econômica nos dias de hoje, mas ela efetivamente não tem o mesmo poder que ela tinha no século XIX. Beleza, gente? Amém aí? Grã-Bretanha é bacana? Acho que a gente deu um destaque legal para essa história aí, né? Vamos falar um pouco sobre nosso queridíssimo, entre aspas. Queridíssimos, entre aspas, porque nós temos uma admiração, sim, muito grande pelos Estados Unidos, tanto que nós copiamos esses Estados Unidos em toda a sua armação, a sua glória, o seu temido e etc. Por que, Alexandre, que nós copiamos? Porque os Estados Unidos do Brasil, lembrou, né? Estados Unidos da América, o nosso sistema ele é muito copiado dos Estados Unidos, né? Essa federação, essa união dos estados acontecidos aqui, ela é muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos, tá ok? A diferença é que o nosso território é de separatismo e os Estados Unidos são aglutinadores. Mas essa é uma outra conversa, essa é uma conversa para formação territorial. Vamos aqui entrar aí na indústria. Depois, se quiser conversar um pouquinho mais sobre isso aí, nós delicadamente conversamos. Beleza? Avanços tecnológicos. Se quiser fazer aí, né, gente, uma live para a gente poder conversar um pouco sobre isso aí, vai ser bacana, tá? Fora do nosso horário de aula, porque a gente tem o tempo bastante corrido. Ok, honey? Vamos falar então sobre os Estados Unidos e entender que os avanços tecnológicos dos Estados Unidos e o aumento nessa produção de minério de ferro, de carvão, vão resultar, gente, num crescimento industrial muito forte dentro desse país, tá ok? Então, nos Estados Unidos vai ocorrer sim um crescimento populacional significativo. Esse crescimento populacional significativo vai resultar numa mão de obra também disponível para trabalhar nas indústrias,
principalmente no final do século XIX. Então, lembre-se lá que a Grã-Bretanha já está trabalhando, já está desenvolvendo, os Estados Unidos está chegando, mas ele tem um grande potencial, mais ou menos o que aconteceu lá na Grã-Bretanha, só que agora acontecendo nos Estados Unidos, que haviam se tornado, junto com essa Grã-Bretanha e automaticamente junto com a Alemanha, um grandíssimo líder mundial. Tá ok? Olha só, gente. A gente tem, então, nessa questão aí, a vitória da união dos chamados confederados de guerra da sucessão americana, que aconteceu lá no século XIX, entre 1861 e 1865. Tá ok? Isso vai resultar lá nos Estados Unidos, olha como é que nós somos tardios nessa questão. Isso vai resultar lá nos Estados Unidos uma abolição da escravatura. Só que um detalhe, os Estados Unidos não aboliu a escravatura como um todo. Ele primeiro aboliu essa escravatura lá no sul dos Estados Unidos. E esse fim dessa escravidão vai dar início a uma perda, uma redução dessa escravatura lá no norte dos Estados Unidos, havendo então um processo industrial, tá ok? E ampliando, obviamente, um mercado de industrialização. Isso vai possibilitar, então, uma revolução relativamente precoce no país. Muita gente me levanta esse questionamento. Alexandre, por que os Estados Unidos precisavam de libertar os escravos? Por que nós precisávamos libertar? É muito diferente os Estados Unidos libertarem os escravos do que o Brasil libertar o escravo, tá ok? Isso por quê? Porque a gente está falando de um país que quer investir em indústria, e se eu tiver escravo, acredite, o escravo muitas vezes está mais caro do que o trabalhador. Porque o escravo você tem que pagar casa, você tem que pagar comida, você tem que pagar serviço, você tem que pagar roupa, você tem que pagar funcionários para poder cuidar desses escravos. E tudo isso gera um custo grande. Só que detalhe, o escravo, tá, Alexandre, mas mesmo assim não vale a pena, né? O escravo, ele só consome, ele não retorna o fruto do seu trabalho. Ou seja, eu vou sim gerar um trabalho sem pagamento, mas eu não tenho efetivamente resultado desse trabalho. Resultado como? Eu não gero imposto sobre o trabalho, eu não gero imposto sobre as mercadorias que esse trabalhador consome, eu não gero imposto sobre o dinheiro dele no banco, eu não gero imposto sobre nada disso. E a geração desses impostos, além disso, esse escravo também não compra absolutamente nada, ok? Então esse escravo não consome. E o que eu preciso para crescimento? Eu preciso fazer com que essa economia circule, para que essa economia gire, porque o girar desse dinheiro vai me gerar capital. Então o que eu faço? Se eu abolir os escravos e começar a pagar esse escravo, eu não tenho mais gasto com esse escravo, mas eu tenho lucro. Assuste-se com o que eu vou dizer aqui, xará. Fique muito atento com o que eu vou te dizer. Se você trabalha numa empresa, em geral, essa empresa te paga apenas 10% do que ela pode lucrar com você. Então, se você ganha R$1.000, provavelmente essa empresa tem capacidade, através do seu trabalho, de gerar em torno de R$10.000. É mole? Então, quando eu começo a dar dinheiro, a trocar, ou melhor dizendo, quando eu começo a comprar a mão de obra escrava, né? Ou seja, aquele indivíduo deixa de ser escravo para ser trabalhador, isso vai resultar numa
expansão do processo de industrialização, um novo consumidor. Então, a gente vai ampliar e vai possibilitar, então, uma revolução industrial precoce. Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, a gente vai ver que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão atuar efetivamente como fornecedores de armas. Como a gente já conversou anteriormente, até hoje são os grandes fornecedores de armas e equipamentos para países que a gente chama de beligerantes, ou seja, países que precisam de equipamentos de guerra e de armas. Tá ok? Então, esses americanos vão passar a exportar produtos industriais, agrícolas, para o planeta como um todo e vão substituir, então, as chamadas nações europeias, cuja produção era. Cuja essa produção foi efetivamente afetada e muitas vezes até paralisada diante das guerras. Tá? A Europa passou, então, a efetivamente dever os Estados Unidos quando a gente viu no Plano Marshall. Não é isso, gente? Os Estados Unidos, então, vão tá lá naquela negociata com o Marshall, dizendo: eu vou emprestar dinheiro para vocês, mas vocês só podem comprar de mim ou para os que estão comigo. Tá ok? Então, os americanos vão fornecer aos Estados Unidos, no pós-guerra, o material militar, os bens de consumo, e a Europa, então, teve a sua como é que eu posso dizer? A sua estrutura produtiva prostituída, destruída, arrebentada, desestruturada durante essas guerras mundiais. Enquanto isso, obviamente, a indústria americana ela se mantém intacta, ela cresce e ela vai suprir essas necessidades mundiais. Lógico que após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem lá o que a gente viu anteriormente na disciplina, o chamado Acordo de Bretton Woods, né, que aconteceu lá em 44, o dólar americano passa a se tornar o padrão monetário internacional, assim como a sua língua, e os Estados Unidos passam efetivamente a ser a grande potência da indústria mundial. Nossa, você não ficou emocionado nesse momento de saber disso, né? Principalmente saber dos puxa-sacos dos Estados Unidos que existe aqui. Bom, vamos falar lá, eu disse para vocês aí, dentre os países de destaque aí nessa revolução, a gente tem a Alemanha, tá? Essa revolução industrial na Alemanha, gente, também vai acontecer lá no século XIX. Porém, a arrancada industrial da Alemanha, ela vai ocorrer somente a partir do final do século XIX, lá a partir de 1871, com a unificação dessa política territorial do Estado alemão, tá? Ou seja, com a formação efetivamente desse território alemão, tá? Então, a gente tinha um imperador, vou tentar lembrar o nome dele aqui. Essa Alemanha foi unificada e transformada em um país que era basicamente um país agrícola, para um dos principais poderes industriais do mundo. Tá ok, gente? Então, esse imperador, o imperador Guilherme I, ele vai tornar-se um dos principais poderes industriais existentes nesse planeta. A gente vê, obviamente, como eu já demonstrei para vocês, a junção das pessoas ferve o hormônio delas. Então, a gente tem um crescimento populacional extremamente grande, tá? Vai dar mais de 40 milhões de habitantes dentro de cerca de 40 milhões de habitantes que vão existir da Alemanha. A gente tem um salto daí para 15 milhões a mais num período curto de 20 anos. Ou seja, a gente tem um crescimento exacerbado aí de 40%, lógico, estou juntando aqui, né, fazendo de cabeça,
40%. E a gente lá, cerca de 25 anos depois, por volta de 1914, 1915, a gente já vai aproximar essa população para 70 milhões. Olha que loucura, galera! Olha que loucura. A gente tem num país que é um país que durante séculos teve ali a sua população, né? Em 1970 ele tem 41 milhões de pessoas, 1870 ele tem 40 milhões de pessoas, e em 1914, ou seja, menos de 50 anos depois, ele quase dobra a sua população, ok? Principalmente por causa do processo de urbanização e porque as pessoas se tornam mais próximas. Existe então nessa questão a produção de carvão, de ferro e de aço que vão aumentar aí substancialmente a questão da produção dentro dessa Alemanha. Durante esse período, então, gente, lá de 70, 1914 e 1915, a Alemanha ela vai passar por uma enorme evolução econômica, tá ok? Esse país, então, lá em 1914, 1915, já estava produzindo mais ferro e aço do que a Inglaterra e a França produziam juntas, tá? E aí eu tinha, obviamente, dentro, a Alemanha tem uma das escolas mais antigas do planeta, uma formação científica, ou seja, uma tecnologia muito próxima, com cientistas, com inventores, e a Alemanha se torna a grande líder mundial na indústria, principalmente na indústria química e na indústria elétrica, por causa da sua formação científica. Ok? Beleza até aí, gente? Vamos lá. O que a Alemanha faz então? Essa nação, gente, ela vai construir uma grande rede de ferrovia, uma marinha e uma indústria militar extremamente poderosa, obviamente, para proteger o seu território, para proteger áreas de passagem das suas mercadorias, como a gente já viu que ela vai, que isso acontece no mundo aí, e essa expansão industrial vai levar a um significativo aumento do comércio externo alemão, ok? Então, na Primeira Guerra Mundial, e por que nós estamos tratando de 1914? Eu falei aqui várias vezes 1914, 1915, mas a gente não chega a 1915, porque de 1914 a 1918 eu tenho a Primeira Guerra Mundial, e vai trazer sérias consequências para essa economia alemã, tá ok? E essa alemã vai perder a guerra e vai acabar aceitando o Tratado de Versalhes, como a gente conversou anteriormente, para que haja um acordo de paz, ok? Esse Tratado de Versalhes, gente, ele vai se responsabilizar pela agressão da Alemanha aos seus aliados pela guerra e exigia que esses alemães pagassem uma reparação pelos danos de guerra. Boa? Então, esse país, efetivamente, ele tinha que compensar a sua nação. Olha só. Triste para o país e bom para a nação. Bom em que sentido? Bom que a gente realmente precisa de reparar os nossos erros. É por isso que a gente fala de reparação de erro com os negros, né? Fazendo com que eles tenham as suas bolsas, em reparação de erro com as pessoas que passaram pela ditadura militar e foram afetadas por isso, né? E aí é importante a gente ver que não é o Brasil que faz isso, é o mundo que faz isso. Ok, gente? Então, o que o Tratado de Versalhes vai fazer? Vai dizer para o alemão o seguinte: ô Xará, o negócio é o seguinte, você vai ter que pagar uma reparação de danos de guerra. Vocês vão ter que compensar essas nações aliadas
pela perda das suas fábricas, pela perda das suas fazendas, pela perda dos seus navios, pela perda de propriedades que foram efetivamente destruídas em guerra. Então, em 1921, a Alemanha seria obrigada a pagar, preste atenção, 33 bilhões de dólares americanos como reparação de guerra. Lógico, os Estados Unidos não queriam saber de dinheiro para eles, não queria saber de enriquecer pela Alemanha, queria saber efetivamente de empobrecer essa Alemanha que estava ali nessa briga, tá? Então, durante essa guerra, essa exigência desse tratado vai fazer com que essa Alemanha passe por uma crise econômica severíssima, que essa Alemanha empobreça de forma terrível e nós vamos ter uma hiperinflação que vai atingir níveis exacerbados dentro desse país. As indústrias, obviamente, são paralisadas com isso. Eu tenho um grande número de perda de produção, mas também tem um grande índice de desemprego que vai tornar essa Alemanha em estado calamitoso, em estado alarmante. Boa, boa? Bom, a gente vê então que as condições sociais e econômicas dessa Alemanha vão contribuir para o crescimento do nazismo, não é isso? Nós vimos lá o Zé Bigode, né? O Adolf Hitler, o Hitler, né? O Adolf Hitler, que se tornou um grande líder nazista, e a promessa do líder, desse líder aí nazista, né, da comparação com outros governantes atuais aí, essa dita aí de Adolf Hitler é que ele seria o grande salvador da economia alemã e que a economia alemã se tornaria novamente a grande poderosa. Ora, se você saiu de um momento muito bom e caiu num momento macabro, tudo que você quer é lutar para voltar a se tornar um cara num momento muito bom. Os alemães compram essa ideia nazista sobre a liderança do Zé Bigode, que invadiu os países da Europa, perseguiu e prendeu povos, né, especificamente, assassinou milhões de pessoas, montou lá os seus campos de trabalho forçado, em campos de extermínios efetivamente, e essa invasão de Adolf Hitler e as suas ambições de conquistar o mundo resultaram efetivamente numa eclosão da chamada Segunda Guerra Mundial, e sabemos que o povo mais afetado por essa história, ao menos de início, foi efetivamente o povo judeu, tá ok? No final, então, dessa Segunda Guerra Mundial, gente, nós vamos encontrar uma Alemanha derrotada, quase totalmente destruída. Parece que o Zé Bigode ferrou a galera de lá. Mas nos anos logo após o extermínio desse conflito, ao fim desse conflito, a chamada Alemanha Ocidental conseguiu efetivamente reverter alguns danos causados por essa guerra, tá? E trouxe um favor. Muito ruim a gente pensar que esse povo é aí ainda esse povo que odeia os judeus e etc. Pelo contrário, eles não aceitam isso de bom grado, eles entendem isso aí e ainda pagam ainda por muita gente nessa história aí, tá ok? Então, eles vão conseguir reverter esses danos causados por essa guerra e eles vão se utilizar também dos recursos do Plano Marshall. Então, olha lá, quem dizia que a Alemanha era socialista e comunista, como é que um país socialista e comunista vai se unir a um país capitalista? Vai dizer oficialmente que é capitalista nesse momento. Alexandre, mas o partido lá do Hitler era um partido socialista. Não, gente, essa concepção de socialismo ali era totalmente diferente. Totalmente diferente, não tinha nada a ver. Tá ok?
Não confunda alhos com bugalhos. É um outro período, uma outra concepção de socialismo. Tá ok? Se você olhar o PSDB, o Partido Socialista Democrático Brasileiro, hoje chamado de SDB, mudaram para tentar dar um outro olhar, vocês vão perceber que esse partido no Brasil é um partido de direita ou de centro-direita e nada tem a ver com o esquerdismo. Tá ok? Bom, então o que essa Alemanha vai fazer? Ela vai se aproveitar desse plano Marshall, um plano americano de ajuda à economia aos países europeus. Já falamos sobre isso, já falamos que tem uma mentirada do caramba acontecendo aí. Esses alemães vão reconstruir as suas fábricas, lembrando que eles estão agora vinculados e dependentes dos Estados Unidos e dos seus comparsas para poder sobreviver. Vão fomentar novas estradas, vão fomentar novas ferrovias, com equipamentos mais disponíveis, com equipamentos mais modernos acontecendo. E o crescimento alemão, obviamente, foi extraordinário, porque o alemão não perde a sua escola, a sua essência, a sua ciência. E essa Alemanha de uma nação derrotada, essa Alemanha ocidental, ela vai se tornar um grande líder econômico da Europa e a terceira maior economia do mundo. Ok? Ufa! Deixa eu ver se eu tenho um café velho aqui. Ainda dá para tomar? Dá? Tá ruim pra caramba. É só para molhar a garganta e hidratar. Vamos continuar? Vamos, obviamente, chegar agora ao Japão. Lembrando que o Japão vai participar desse plano Marshall também. Lembre-se da maldade que eu disse a respeito do Japão lá. O Japão vai captar o plano Marshall. Ele vai entrar num acordo do plano Marshall. Os Estados Unidos vai dizer: olha, Japão, eu tô te emprestando uma grana aí, mas se você precisar de uma caneta, você só pode comprar de mim. E aí o que o Japão faz? O Japão vai lá, na hora de pedir, ele precisa de uma caneta. E ele pede 3. E aí o que ele faz? Ele usa uma caneta e ele, desmonta as outras 2 canetas para saber como é que essas canetas foram feitas. E aí reproduz essas canetas e a cópia do Japão torna ele um país cabeçudo, esperto e torna aí os grandes experts na tecnologia do mundo. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente ainda fala sobre o Japão. O processo do Japão vai se iniciar efetivamente em 1868, com a restauração do Império Japonês, e o seu governo vai passar a investir basicamente, sabe em quê, gente? Em educação. Então, o Japão era um país extremamente pobre. Tem um filme muito legal que eu gosto de passar para os alunos, chamado A Menina do Dedal, e mostra como o Japão fez com esse processo de educação. Ele vai investir principalmente em educação, infraestrutura e indústria. Lembrando que essa indústria ainda era uma indústria de cópia. Quando a gente fala na indústria japonesa nesse período, era uma indústria paupérrima, né? Era para vender produto de Paraguai, tá ok? Então esse governo focava todo o seu esforço na educação para que o país adquirisse uma mão de obra qualificada e não só, como eu disse anteriormente, adquirisse uma mão de obra que pudesse ler o manual das máquinas. Ele não queria um país que lesse o manual das máquinas. Ele queria um país que soubesse fazer aquela máquina muito melhor do que ela fazia. Então, o maior desafio para a modernização japonesa foi a falta efetivamente de recursos naturais, né? Por quê? O Japão não tinha uma terra de cultivo, né? Ou seja, suas terras eram escassas. Eles não conseguiam produzir alimentos em qualidade suficiente sequer para a sua nação. Ou seja, isso era um grande desafio. Então, o Japão ele foi forçado durante toda uma vida
a importar grande parte dos alimentos da sua população. Tá ok, gente? E as matérias-primas, então, vão ser necessárias para a sua industrialização. Para enfrentar, então, esse desafio, gente, os líderes japoneses escolheram a mesma solução que as nações ocidentais: a construção, efetivamente, de um império. Então, ele montou colônias, essas colônias iam fornecer ao Japão terras, safras e matérias-primas. O Japão vai utilizar das suas forças armadas para conquistar esse território, garantindo efetivamente uma ocupação, por exemplo, da Coreia e de Taiwan. Boa? Então, qual que era o objetivo? Conquistar novos territórios. Para quê? E o objetivo de conquistar esses novos territórios vai levar o Japão a ingressar efetivamente nessa Segunda Guerra Mundial. Tá ok? A gente vê o ataque nas bases militares do Japão aí, principalmente ao Pearl Harbor. Recomendo muito, é um filme lindíssimo para vocês assistirem, tá? Pearl Harbor. Lindo, 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 os meus filmes melhores e mais preferidos. E o Japão vai declarar guerra com os Estados Unidos e vai fazer uma retaliação aos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão lançar 2 bombas sobre o Japão. Nós já conhecemos essa história, que é a chamada bomba de Hiroshima e Nagasaki, o que vai levar ao Japão a se render. Tá ok? Então, pessoal, esse Japão aqui, ele foi efetivamente arrasado pela guerra, mas com uma significativa ajuda financeira, principalmente vindo desses Estados Unidos que o destruiu. O Japão, no pós-guerra, passou por uma grande mudança política e teve uma recuperação econômica que podemos chamar de extraordinária. Tá ok? Ou extraordinária. Tá ok? Entre 1946 e 1967, a gente vê o produto interno bruto do Japão, com um valor anual de bens e serviços produzidos pela nação com grande crescimento, em média de 10% ao ano. Tá? A gente vê que esse crescimento foi ainda maior do que o da Alemanha Ocidental, que foi a economia que mais rápido cresceu dentro da Europa. Então, esse Japão, pessoal, ele vai liderar o mundo, por exemplo, na construção de navios, na construção de carros, no desenvolvimento de liga de aço, em câmeras e equipamentos eletrônicos que vão ser exportados aí, com certeza, com recordes fortíssimos. Já no final da década de 60, esse Japão havia se tornado o 3º maior poder político-econômico do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a União Soviética. Tá ok? Vamos trazer aqui para a gente, ó, nós temos aí mais 5 minutos, que aí depois nós vamos falar eu vou cortar aqui, para a gente falar de Itália, tá ok? Bom, eu acho que a gente tem algumas razões para isso ter se ligado a esse chamado milagre econômico japonês, que não tem nada de milagre, né? A gente vê que antes da guerra esse Japão já possuía uma indústria próspera, ou seja, anterior à guerra esse Japão já tinha uma experiência, já tinha uma comunidade empresarial, já tinha uma nação com bases para se reconstruir, já tinha uma mão de obra qualificada, e esse governo japonês, então, ele vai conceder empréstimos para a expansão de indústrias dentro desse país. Tá ok? Então, durante a recuperação desse Japão, gente, as nações ocidentais vão permitir que esse país protegesse sua indústria em crescimento em altas tarifas de importação, em contraste com o Ocidente,
esses trabalhadores japoneses vão enfatizar o esforço coletivo e o sucesso da companhia através, acima de tudo, do desenvolvimento individual. Boa? Essa prosperidade, então, gente, vai continuar, obviamente, a surtir alguns problemas, principalmente por causa da limitação de terra do Japão, por causa da sua limitação de matéria-prima, por causa da sua limitação de alimentos, óbvio, por causa da sua limitação de recursos naturais. Então, o que nós vamos focar no crescimento econômico do japonês? A gente precisa, de certa forma, ignorar um pouco a qualidade de vida e acentuar aí um pouco as consequências para o crescimento efetivo. E aí a gente tem cidades extremamente superpovoadas, gerando uma poluição demasiada, e atualmente o Japão é a maior economia do mundo. Lembrando que o Japão não tem território para fazer tanta coisa, então, obviamente, ele se plastifica numa economia. Nós temos 4 minutos, eu não vou gravar uma outra aula a respeito disso, vou entrar com a Itália aqui. Se passar 2 minutos, você me perdoa aí, porque a Itália é a última que a gente vai falar aqui a respeito dela. Tá ok? Bom, a Itália, então, gente, eu tenho uma formação de um Estado tardio na Itália. Ela só foi unificada lá em 1870, tá ok? A Itália era efetivamente um país pobre, um país atrasado em relação às nações, aos países que tinham ali em volta dela. E ela vai apresentar, gente, um panorama socioeconômico bem retardatário, tá ok? Então, ao longo das primeiras décadas do século XX, isso vai acontecer, e foi só a partir da quebra da Bolsa de Nova York, só a partir dos anos 30 do último século, que a industrialização efetivamente chegou à Itália. Alexandre, então você está me dizendo que a Itália se tornou um dos grandes países industrializados, começando efetivamente a sua indústria junto com o Brasil? Não. Eu estou te dizendo que a Itália começa um pouco antes do Brasil, mas ela só vai se fortificar a partir dos anos 30, que é a parte onde efetivamente o Brasil entra nessa jogada. Ok? Ou seja, vamos colocar assim que eles têm aí uns 60 anos a mais de experiência, mas com a indústria bem tranquilinha, bem suave, nada significativo. A Itália, então, desenvolve setores mecânicos, químicos e têxteis extremamente fortes, que vão impulsionar também o seu potencial hidrelétrico, principalmente no norte do país. Tá? O crescimento da indústria aí, obviamente, também foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá de 39 até 45, e a Itália, a partir de 1922, entra num domínio fascista. Ela foi invadida quase simultaneamente também pelos aliados e pela Alemanha nazista. Tá? Com o final da Segunda Guerra Mundial, então, a gente tem início a reconstrução italiana, graças aos grandes investimentos também do Plano Marshall, né? A divisão de terras do sul da Itália aí, vai ter um equipamentário dos grandes latifúndios acontecendo, e a gente tem a introdução de métodos de irrigação que vão proporcionar aí uma progressão dessa agricultura muito forte dentro do país. Então, a gente vai ter a constituição de indústrias acontecendo em Milão, em Turim, em Gênova, e, posteriormente, um crescimento italiano em comparação aos outros países europeus. Só que, obviamente, esse crescimento também era menor do que essa Alemanha Ocidental que a gente falou agora há pouco, e a indústria
mas sua indústria vai crescer de forma extraordinária também e vai permitir que esse país fosse um dos estruturais, um dos fundadores do chamado MCE, ou Mercado Comum Europeu. Tá ok? Uma particularidade dessa indústria italiana, gente, é a força muito presente dos Estados Unidos. O governo vai controlar diretamente a sua cooperação e os holdings e os bancos de investimento dessa nação. Belezinha? Deu tempo aí, ó, 50 minutos. Beijo, beijo, até a próxima aula. Se liga aí, Barão, se liga, Baronesa. Até a próxima.